Pedro Mendes, cara, mais uma vez veio armado hoje aqui com portátil aí, um portátil luxuoso, isso aqui sai, o cara para XPTO, só para quem pode, pessoal. Eu ainda não cheguei nessa, trouxe aqui caderno, várias informações bacanas, e o nosso podcast de hoje é sobre carros elétricos de diversas formas, plug-in, 100% elétrico. Ele usou aqui vários termos, aqui vai explicar um pouquinho disso para vocês. Ter ou não ter um carro elétrico, custo-benefício, para quem, por quê, os benefícios fiscais. Vamos continuar esse tema do carro elétrico, porque quarta-feira passada fizemos o nosso podcast, né? Sim. E muita gente interagiu, muita gente falou. E, cara, a gente teve que hoje dar continuidade, porque muita gente ficou sem resposta. Então, participe aí. Você que está querendo saber um pouquinho mais de carro elétrico, carro plug-in, enfim, híbridos, comenta, coloca a tua dúvida sem problema nenhum. Nós vamos estar te respondendo agora aqui ao vivo. Então, fica com a gente. Mais uma programação gtb.tv. Aqui, quarta-feira, no nosso podcast Toda a Verdade. Hoje, Dr. Pedro Mendes vai nos falar de novo sobre este grande tema, aliás, um tema muito polêmico, né? Eu mesmo aprendi muito contigo semana passada. Cara, tu veio lá com os termos e o caraca, é PEV, é MEV, é SEV, é BEV, é o caraca. Pá, tive que quase fazer um curso de inglês ali para poder te entender semana passada, mas ficou top. Boa tarde a toda a gente que nos vê. Vou te dar boa tarde não, cara. Vou te dar boa tarde não, que eu já... Toda hora estou te vendo. Mas hoje trazemos aqui uma sigla nova, não é? Porque... Pô, outra é sacanagem. Na última quarta-feira ficou aqui no ar o hidrogênio, não é? Se é o futuro, se é o caminho. Os carros a hidrogênio também têm eles uma designação, não é? Eita, portanto, caraca. São os Fuel Cell Electric Vehicles, ok? Porque eles usam células de fuel de hidrogênio, não é? As pilhas de hidrogênio, como se chama, para gerar energia, para alimentar o motor elétrico. Eles não deixam de ser um carro elétrico, não é? Portanto, o tema é, de facto, o carro elétrico. O carro a hidrogênio é um carro elétrico, só que, em vez de usar a energia elétrica, que nós vamos buscar a qualquer fonte de energia elétrica, uma tomada, um carregamento, usa o hidrogênio para fazer, eu não sabia disso. para gerar energia. Eu não sabia Exatamente. disso. Portanto, é mais uma sigla a juntar aos plug-in, a juntar aos BEV, que são os Battery Electric Vehicles, os 100% elétricos. Temos agora os Fuel Cell Electric Vehicles, que são de facto carros elétricos iguais aos restantes, com a diferença de não usam energia da tomada. Eles próprios geram uma energia que vem através das tais fuel cells, portanto, as células de fuel que eles têm é um mecanismo que junta o hidrogênio com o ar, okay? O ar que o carro aspira, por assim dizer, ao andar na estrada, não é? E essa junção do hidrogênio com o ar cria ali uma reação química que gera energia para fazer movimentar o motor elétrico. Okay? Portanto, é mais uma sigla neste caminho que a indústria automóvel está a percorrer. Há aqui muitas correntes. Mas, Pedro, tu está falando aí nisso e, por exemplo, eu queria saber um pouquinho mais do carro hidrogênio. Certo. Temos até aqui uma pessoa que já falou aqui que o Toyota Mirai vai fazer barulho no mercado. Certo. Eu já escutei falar desse Mirai já tem um tempo, já tem alguns meses. Nosso seguidor José Cardoso. Desde agora já falo para todo mundo que está nos ouvindo, se quiser comente aí à vontade, porque a hora é essa de tirar dúvidas sobre carros elétricos, híbridos, plug-in, hidrogênio, bota tudo aí que você queira saber hoje. Então vamos comentar e toca partilhar essa live, porque tem muita gente com dúvida sobre esse tema. Então é importante que todo mundo debata e a gente chegue aqui a uma conclusão, uma conversa bacana, e a gente conta com você aí nesse debate. Mas o Toyota Mirai, ele saiu aí com uma promessa aí de uma quilometragem altíssima, Sim. não é? E pronto, Toyota é Toyota, não é? É Toyota que você tem para dizer em 97 a Toyota lança o primeiro carro com alguma eletrificação. Foi o Prius, não é? E na altura todo o mercado torceu o nariz e achou que aquilo não ia dar certo. O que é certo é que passado 24 anos
a tecnologia elétrica hoje em dia é uma realidade, não é? Agora, a Toyota lança a segunda geração do Mirai. A primeira geração do Mirai não veio para Portugal, portanto foi um carro muito protótipo, muito de lançamento do hidrogênio, e agora sim, é o primeiro carro a hidrogênio a ser comercializado em Portugal. Há outros carros a hidrogênio, especialmente a Hyundai e a Honda, mas que ainda não chegaram a Portugal. Nem sei eu acho que esse Mirai chega em dezembro, né? E o Mirai já chegou a Portugal, sim, já foi apresentado. Acredito que já possa haver algumas unidades aí de test drive, não sei se já há umas unidades vendidas. Certo. A Toyota tem expectativas altas, embora perceba que é um carro que pelo seu custo, e não só, e é um carro que, e o grande problema do hidrogênio ao dia de hoje ainda é, e daqui a 30 anos poderá ser uma realidade, podemos caminhar para lá, mas ainda hoje em dia o hidrogênio, o grande problema do hidrogênio é os postos de abastecimento, não é que não há, ok? Portanto, há 2 postos de abastecimento de hidrogênio, um já concluído em Vila Nova de Gaia, muito por força da Caetano, a Caetano Buzz, que vai fornecer um autocarro a hidrogênio verde às STCPO, Serviço de Transportes Coletivos do Porto, e portanto, juntamente com a Câmara de Gaia, faz um investimento de 1,5 milhão de euros para o primeiro posto de abastecimento a hidrogênio aqui no Norte, em Portugal, e o segundo será em Cascais, também com investimento da Câmara de Cascais para promover o hidrogênio. O Mirai surge... E esse de Gaia já está pronto? O de Gaia penso que já estará pronto, ou se não está numa fase muito, muito final de ficar pronto. Portanto, ou seja, quem comprar hoje em dia um carro a hidrogênio, não é? Um desses Mirai, ou vai abastecer em Gaia ou vai abastecer em Cascais. Não há outra forma de o abastecer, ok? O hidrogênio, só para as pessoas entrarem um bocadinho nesta questão do hidrogênio. O hidrogênio surge há alguns anos, não é? Porque já há uma convicção forte de que podemos um dia ter o carro movido a água, não é? Até é curioso que no YouTube vamos encontrando alguns vídeos de cientistas que mostram as suas invenções de carros movidos a água, mas percebe-se que é muito complicado essa tecnologia num carro, e então surge o hidrogênio. O hidrogênio, o que é? A grande vantagem do hidrogênio, que toda a gente fala, é que o hidrogênio é de facto o elemento mais abundante na Terra, e portanto quando a gente fala de um planeta verde, de um planeta que seja sustentável, pensamos logo no hidrogênio. O hidrogênio passa por uma primeira fase de separação, portanto, eu não percebo muito de química, nunca foi a minha especialidade. Dizem que tudo o que a gente faz na vida tem um bocadinho de química e de física. É verdade. Mas o que eu percebi foi que, portanto, a água, que o símbolo químico da água, ou a composição da água, portanto, é o H2O, são 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O que se faz numa primeira fase é separar o hidrogênio do oxigênio, e, portanto, depois temos a questão do hidrogênio, e o hidrogênio depois é armazenado. O hidrogênio é um material altamente inflamável, com um poder de energia muito forte, que tem que ser armazenado a muito baixa temperatura. E depois a indústria automóvel usa o hidrogênio como? Naquilo que eu já falei há bocado. Portanto, o que é o Mirai? O Mirai é um carro que é composto por 3 depósitos de hidrogênio, depósitos esses que são altamente seguros, passaram por testes muito rigorosos e demonstraram uma segurança quase a 100%. Portanto, são 3 depósitos de hidrogênio e depois as chamadas fuel cells, que são, neste caso o Mirai tem 330 fuel cells, que é onde se faz... Portanto, o que é que o carro faz? O carro injeta hidrogênio para essas células de combustão, não é? Que juntamente com o ar que entra das entradas de ar do carro, gera ali uma energia, não é? Que faz mover um motor elétrico que está posicionado na traseira do carro, ok? E pronto, e temos aqui o carro a mover-se a hidrogênio, que depois, juntamente com o oxigênio, vai libertar o quê? Vapor d'água, não é? Portanto, é um carro 100% limpo, não emite 1 grama de CO2, emite sim vapor d'água, não é? O Mirai tem um compartimento que armazena a água. Isto para quê?
para, por exemplo, nós quando chegamos com o carro à garagem e quando o carro para, não ficamos com a garagem inundada de água, porque ele vai libertar a água que, entretanto, gerou dessa reação. Ele tem um botãozinho que de X em X tempo nós carregamos para despejar a água é despejada, pronto, para a estrada, não é? Porque é água pura. Dizem que é uma água que até se pode beber de tão pura que é, ok? E é assim que o carro a hidrogênio se move. É um carro que chega a 600 km de autonomia, o que é muito bom. Muito bom. 600 km de autonomia, e é um carro que, aos custos de hoje do hidrogênio, custa sensivelmente 56 euros a fazer esses 600 km. Ou seja, em termos de custos, por quilómetro não é muito diferente do diesel, se nós pensarmos um bocadinho. Não é? Eu, se calhar, com 56 euros de diesel, consigo fazer 600 km em alguns carros. Acontece que aqui tenho uma energia 100% limpa, não é? Completamente limpa, e, portanto, poderá ser o futuro nessa solução. Não em termos de poupança, porque não é de facto... ou seja, é o mesmo custo do diesel que temos ao dia de hoje, não é muito diferente. Muito parecido. O custo do hidrogênio é por grama e, portanto, é 1 euro por cada 100 gramas. O depósito do Mirai são 5,6 kg de hidrogênio, o que, fazendo as contas, dá 56 euros de hidrogênio. Não é um carro muito rápido também, diga-se a bom da verdade. Uma das coisas que se falava muito dos elétricos é que é um carro que tem um binário disponível logo no início. Exatamente. E, portanto, muito rápido na aceleração. O Mirai, por exemplo, para termos uma ideia, faz 9 segundos do 0 ao 100. É lento. O que não é muito, embora seja um carro grande, atenção. Eu vi até um vídeo daquele novo Tesla, o Spider, não sei Tesla, qual é o nome dele, né? Aquele Tesla que não o saiu. Roadster, sim. Roadster. Sim. Pô, o cara dá um tiro naquilo, cara, um foguete. Fala assim 2.6. Cara, assim, é uma coisa inacreditável. Coisa inacreditável. Tu cola no banco. E, portanto, é um carro que não é rápido, tem uma velocidade de máxima de 170 e qualquer coisa km/h. E é um carro para Portugal, chega por 66 mil euros. O que também é caro. Estamos a falar do primeiro carro a hidrogênio. É Evidente que a tecnologia é nova, é uma tecnologia cara, ainda é cara porque ainda não tem produção em massa, não é? Mas mesmo assim é mais barato do que o elétrico. Se nós pensarmos um carro com autonomia de 600 km elétrico, temos que ir para por exemplo, o Tesla S, que vai chegar no próximo ano a Portugal, fala em 600 km de autonomia, 660, e custa 100 mil euros, não é? O EQS também fala em 800 km de autonomia, também custa 100 mil euros. Portanto, aí poderá não ser tão caro. Se pensarmos... Agora, esse EQS é aquele da Mercedes, né? Aquele SUV, né? Eu não gosto desse carro. É o novo. O EQS é o S. É o S da Mercedes. O S da Mercedes. Esse é bonito. Mas tem um que é um Jeep. Sim. Que eu agora esqueci qual é o nome dele. Que é aquele... Sim, o SUV, não é? O SUV da SUV, Mercedes. 400, não sei o quê. Pá, não acho aquele carro umas linhas bonitas, não. Esse S eu vi agora o lançamento, né? A C Santos fez agora o lançamento desse carro, se eu não me engano, fez um evento. Não sei se foi a C Santos ou a NASA Motor. Fizeram agora um lançamento, acho que tinham 2 carros lá. E eu vi o vídeo pelo Facebook e tudo. Pá, me agradou o carro, mas eu queria ver de perto a dimensão do carro, porque o S realmente é um carro imponente. É um carro, e eu acho que aquele carro ele ficou um pouquinho mais acanhado. Mas não vi o carro de perto. Eu ainda não vi ao vivo. Não posso falar. Só vi o carro também por não. fotografia e imagem, mas é um carro de facto extremamente caro. E também é para uma gama mais luxo da parte dos elétricos. Está aqui o Pedro colocando aqui, ó, o EQS com a maior autonomia, 166 mil euros, amigão. É, muito dinheiro. É para quem pode. Olha só, você que está nos ouvindo aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. O mundo dos carros elétricos, né, principalmente esses que estão vindo com mais autonomia, mais, né, tecnologia, lançamento, está vindo muito salgado. Está vindo caro. Tu vê, o camarada tem que dar 166 mil euros para andar com o EQS. Mas aí, bom, pega uma classe... Estamos a falar de um topo de gama da Mercedes. O diesel custa 170 mil. Sim. Eu tive vendo um diesel para mim 170, 180 mil. Um topo de gama da Mercedes, não é? Atenção que, pronto, há carros elétricos na ordem da fasquia dos 40 mil euros, 45, já se compra o Ioniq, por exemplo, o novo Ioniq da Hyundai, que eles eu gosto desse carro. Que eles anunciam também 600 km de autonomia ou até mais.
é um carro que vai para 55 mil euros. Eu já pagaria. Já um não é que eu pagaria. É caro, ainda é caro para muitas das famílias em Portugal, infelizmente. Mas não é nenhum carro assim exorbitante como é que é esse, não é? Agora, o hidrogênio, acho que o hidrogênio vai fazer o seu caminho. A Toyota fala que o elétrico não irá competir com o hidrogênio, é uma ideia da Toyota. Acha que eles são complementares, acham que temos ali dois caminhos que vão andar paralelos. Ou seja, o elétrico muito numa utilização de cidade e o hidrogênio muito numa utilização de quem precisa de facto de autonomias grandes em termos de dia-a-dia. Pode ser que seja por aí. Ou seja, nós ao dia de hoje escolhemos o carro mais pelo carro em si, pelo conforto, pelo tamanho do carro, não tanto por o uso que a gente lhe dá, ou seja, poderá acontecer que no futuro eu possa condicionar a minha decisão de compra de um carro pelo trajeto que eu faça. E aí eu acho que vamos ter ali muitos entraves na escolha de um carro, não é? Porque temos que ter sempre um compromisso, e eu acho que tínhamos isso num carro térmico. Um carro térmico era indiferente se eu fizesse 20 km ou fizesse 500, eu tinha um carro que daria para eu ir à cidade, para eu ir à aldeia, claro, para eu ir de férias. Ao dia 2 não, daqui a 20 anos, se pensarmos que, ok, então vamos, quer dizer, vou ter que ter um carro para ir à cidade, vou ter que ter um carro depois se quiser ir de férias, vou ter que ter um carro depois se quiser fazer um carro desportivo, quem sabe. Portanto, mais uma vez, eu acho que há muito incógnita no ar. Há correntes que estão a puxar mais para o hidrogênio, há correntes que estão a puxar mais para o elétrico. A própria Toyota não quer entrar nesta guerra e diz que elas vão andar paralelas e, portanto, vai haver lugar para os elétricos, para os BEV, para os 100% elétricos, e vai haver lugar para os hidrogénios, quem precisa de autonomias grandes. Uma grande vantagem do hidrogênio é que nós carregamos o carro ou enchemos os depósitos em 5 minutos, não é? É uma das grandes vantagens face as baterias. Isso é uma baita vantagem. Porque chegamos ao posto e é como a testar um carro de diesel. Hoje em dia, o grande problema do hidrogênio é exatamente esse, é que não temos postos de abastecimento. Aparentemente, mas com o tempo vai aparentemente é caro montar um posto de hidrogênio por causa das temperaturas que o hidrogênio tem que estar sujeito. Mesmo o transporte do hidrogênio tem que ser feito a temperaturas muito baixas. Portanto, tudo isto complica. Portanto, se nós pensarmos, ok, quando é que eu vou ter uma rede a hidrogênio que permite nós termos aqui um parque circulante? Né? Estamos a falar, e toda a gente fala em ordem dos 20, 30 anos, para um dia nós podermos ter, de facto, uma rede de hidrogênio para abastecer os carros que, na eventualidade de poderem vir a ser produzidos a hidrogênio. Portanto, Está aqui, só agora te comentando uma coisa, Pedro, aqui é só te interrompendo. O Pedro também coloca aqui naquela feira, naquela exposição que nós tivemos na Alfândega, né, tivemos lá, a Hyundai tinha um carro já hidrogênio lá exposto. Sim. O outro, nosso amigo aqui... É o Nexo, chama-se Nexo, só que ainda não está comercializado em Portugal. Então, mas já estava lá exposto, ele Sim. por acaso foi lá, e tem aqui dizendo assim, meus caros, 25 euros de gás, fazemos 1.000 quilômetros. Não é verdade isso. Eu nunca vi um carro com 25 euros de gás fazer 1.000 quilômetros, mas eu vendi vários, nós vendemos vários, 22 euros que enchia o tanque, mais ou menos 25 não faz 1.000 quilômetros. E ele estava fazendo 450, 500 no máximo. Ao dia 2 o gás também subiu. No passado que o gás estaria a 60 cêntimos, o gás já esteve a 60 cêntimos, há um ano atrás, 25 euros daria 40 litros de gás, não é? Se tivéssemos um carro que gastaria 8 litros ao 100, não nos podemos esquecer que um carro a GPL é um carro a gasolina, e todos os sistemas a GPL tendem a consumir um bocadinho mais do que o próprio carro só a gasolina. Eu diria que teríamos carro para 500 km, 600 km. 1.000 km também me parece um bocadinho exagero, a não ser que tenhamos ali um tanque de GPL como tem a RAM, por exemplo,
que tem 150 litros, traz um tanque de GPL de 150 litros, Mas também o que é aquilo? E portanto, sim, aquilo gasta 20 e 30. 6 e tal de cilindrada. Portanto, é complicado. Tem aqui o José Cardoso falando assim, Toyota Mirai entrou no Guinness depois de percorrer 1.360 quilômetros com um único carregamento. Cara, mas atenção, aí realmente matou a pau aqui. Sim, atenção que isso é feito em condições muito especiais para o próprio Guinness, para ficar à frente, não é? Para ficar à frente do recorde. Numa utilização normal, 600 km, acho que é... Pô, mas é metade, Pedro. Sim, lá está, tudo depende. Se for a uma velocidade constante, consumir pouquinho, pronto, poderá. Mas então o anunciado pela Toyota é 600 km. São 600 km. Fez aqui, o José Cardoso está falando aqui, fez o dobro do anunciado pela marca. Talvez, sei lá, não sei se arrancaram bancos, se tiraram coisa do carro. Uma condição constante. Uma das coisas que eles falam no hidrogênio tem a ver com a pressão em que o hidrogênio é introduzido no carro. Portanto, e depende muito do posto que mete o hidrogênio no carro. Fala-se em 300 bares de pressão, ou que se aumentar para 600 bares de pressão a entrada de hidrogênio, ele tem muita mais capacidade e, portanto, pode ter uma autonomia muito maior. Não sei que condições é que fizeram essa para o Guinness, mas enfim, acho que 600 km anunciados pela Toyota, acho que já é interessante para um carro que se carrega em 5 minutos. Exatamente. Que é o grande problema dos elétricos. Acho bom. Continua a ser o grande problema dos elétricos. Isso é uma preocupação. Eu estava até vendo agora, ontem eu estava vendo no Facebook a Porsche de São Paulo. Porsche São Paulo. E chegou lá um Porsche e tudo, em 17 minutos ele estava com quase 70% carregado. Sim. Achei assim... Nem 20 minutos ele estava quase 70% carregado e ele mostrou isso, a pessoa, sim. Porque no pátio da Porsche já tem lá os postos de carregamento. Já é carregamentos muito rápidos, a Tesla já anunciou um carregamento também muito rápido para a Tesla. Agora, tudo isso, atenção, tudo que é carregamento rápido nas baterias vai deteriorar as baterias, ok? Ou seja, isso pode acontecer uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Não pode acontecer a todos os dias. Se nós todos os dias sobrecarregamos a bateria a uma pressão dessas de carregamento rápido, nós vamos perder vida útil da bateria, não é? Sem dúvida. Agora, isso é uma situação para ser usada pontualmente quando, por exemplo, eu a meio de uma viagem preciso de carregar a bateria para continuar a minha viagem e recorro a um posto desses de alto débito de eletricidade, não é? Porque no dia-a-dia, para ter uma vida útil da bateria que me permita ter o carro sempre com uma carga de bateria alta, eu tenho que fazer carregamentos a potências mais baixas, senão a bateria também não aguenta, não é? Portanto, sim, lá está, estamos numa fase de tudo, ao dia 2 há uma marca que vai tentar superar a outra, quer seja em autonomia, quer seja em tempo de carregamento, quer seja até às vezes no preço do carro, naquilo que o carro pode oferecer ao cliente. Portanto, estamos numa era em que de facto as coisas começam a evoluir de uma forma muito rápida e todos os construtores, aqueles que estão a apostar mais nessas tecnologias, vão querer bater sempre recordes. Antigamente nós batíamos recordes em pista, não é? Quando saía um carro, nós íamos para eles, para os Nürburgrings e os Nordschleife, fazer voltas e as marcas queriam o recorde do SUV mais rápido, o recorde do desportivo mais rápido, o recorde do coupé mais rápido ou até do familiar mais rápido. Agora estamos a entrar numa fase em que as marcas querem carros com autonomia maiores, carros com carregamentos mais rápidos, carros a parte verde, a parte ecológica também muito importante, cada vez menos poluentes, e portanto estamos nesta fase da indústria a apostar muito nessas componentes de eletrificação. E o que é que faz um carro elétrico ser melhor que o outro? Não é de facto o 0 aos 100, acho que isso todos eles já percebemos que são muito rápidos, é autonomias, é preço, é capacidade de resposta na altura do carregamento, e portanto é isso que as marcas hoje em dia que estão a apostar no elétrico se vão focar para ser cada vez mais eficientes. E o hidrogênio, a Toyota lançou em Portugal, a Honda, a própria Hyundai já tem nos mercados, há de chegar a Portugal, quem sabe um dia,
e também eles estão a apostar agora nesta tecnologia e todos eles também querem, pronto, bater os tais recordes de 1000 km de autonomia, 1200, a seguir a Honda vai apresentar um que vai fazer 1300 ou 1400. Para nós consumidores, nós percebemos aquilo que é importante para nós, que é quanto é que eu tenho que despender ao dia de hoje para comprar um carro, ok? Que tipo de tecnologia vou optar em função daquilo que eu tenho para pagar por um carro e como é que eu vou usar o carro. E acho que isso é fundamental aos dias de hoje. Não adianta estarmos com grandes ilusões de hidrogénios ao dia de hoje. É algo que podemos estudar, podemos perceber, mas será uma realidade muito, muito, muito longínqua. Eu sei que 20 anos passam rápido, a gente olha para trás e parece que 20 anos foram ontem. Mas, eu que o diga. Nós que temos filhos e que eles crescem rápidos, a minha filha hoje vai fazer o exame de condução e ainda há pouco tempo era uma criança pequenina que brincava com bonecas, mas de facto 20 anos, 30 anos para termos o hidrogénio. E ninguém nos diz que neste trajeto, a meio do trajeto, não vai aparecer aqui uma tecnologia qualquer que junta o hidrogénio com, sei lá, outra qualquer substância e que vai mudar isto tudo ao dia de hoje. Portanto, se pensarmos em 5 anos, e voltando à conversa que tivemos a semana passada, penso que comprar um carro elétrico pode ser uma opção, mas é preciso ponderar bem o que é que eu vou fazer com ele. Okay. Como é que eu vou usar? Eu acho que não é só modismo, né? Onda, né? O pessoal está comprando. Sim. A gente já viu que é uma parcela pequena, então está indo lentamente para isso, né? As compras tendem a aumentar, essa cota tem aumentado. Sim, claro, mercado, claro. Mas eu acho que é um pouco isso. Botar um pouco o pé no freio, ver se vale mesmo a pena. Se vale a pena. Né? Porque eu tenho visto os carros aí a 35 mil, cara, que Deus me livre, entendeu? Até eu postei um Taycan no nosso Facebook, da GTB Auto, e um seguidor falou assim, o Luiz agora tá vendendo carro elétrico, pô, ele mete o pau no carro elétrico. Não é questão que eu meto o pau no carro elétrico. Por exemplo, eu não teria. Para mim agora, poderia ter um outro tipo de carro, enfim, poderia ter um híbrido que não fosse plug-in, não gosto desse negócio de tomada, é um gosto pessoal, mas ele estava falando, não, a gente tem que separar a minha opinião daquilo que é o mercado, daquilo que é o mercado, daquilo que as outras pessoas querem. Então eu já vou me justificando aqui, e para quem está entrando agora na nossa live, comenta aí, estamos falando de carros elétricos, híbridos, plug-in, diversas motorizações, tendências do mercado, carro a hidrogênio, tá muito bacana. Fizemos aí um podcast semana passada, não deu tempo, muita interação, muita gente falando, eu acho que é um tema super atual, né? Muita gente comentando sobre isso. Agora, eu vi uma notícia ontem que uma renta-car, não sei se foi a Hertz, ela encomendou 100 mil carros à Tesla. Né? Foi o maior pedido na história, né? numa construtora qualquer, não importa quais seja. Foi uma coisa. E as ações da Terra dispararam, e o nosso amigo Elon Musk, que já era bilionário, ainda ganha mais um bocadinho. Um pouco mais bilionário. Eu acho que agora ele já está quase dobrando a fortuna do Jeff Bezos. Eu continuo a achar, eu não tenho nada contra a Tesla, antes pelo contrário. Acho que é uma marca que trabalhou muito bem o marketing. E eu acho que é disso que a Tesla se vale ao dia de hoje. É marketing. Eu comparo um bocadinho a Tesla à Apple. Ou seja, aqui há uns anos atrás ter um iPhone era o sonho de qualquer adolescente. Não é porque o iPhone fosse muito melhor, podemos discutir isso, mas não é porque o iPhone fosse muito melhor do que era um Samsung, um Android, ou até um Nokia na altura, um BlackBerry que estava muito na moda. É porque introduziu de facto um novo conceito na parte tecnológica do telefone, que foi design, que foi inovação e que foi moda também. E a Tesla vive muito disso, vive muito de moda no nome que criou, na imagem que criou, também por causa do seu fundador, não é? Explora essa imagem, explora muito essa imagem, aqui, exatamente. A toda hora. Não estou a dizer que os carros são maus, não, antes pelo contrário, e se fossem maus não tinham o público que tinha, mas acredito que ao dia de hoje, nós que vivemos neste mundo de consumo,
se calhar na altura de comprar um carro elétrico vemos o Tesla como o topo do topo e se calhar não é bem assim, não é? Claro que a parte de design é tudo muito discutível. Eu pessoalmente não acho nada de especial os Teslas em termos de design. Acho que os carros, pronto, não são bonitos nem são feios, são mais ou menos. Eu gostava de ver um dia, para mim, um ícone da parte de design automóvel, que são os italianos, é o grupo Fiat e a Alfa Romeo, a desenhar um carro elétrico. Também não acho grande piada a muitos carros elétricos. Se nós olhamos para os carros elétricos, nós vemos que estão ali designs muito frios, as frentes muito fechadas, as jantes muito fechadas, ou seja, um carro muito espacial que nós víamos nos filmes de ficção científica, e não há nenhum carro, o Taycan, ok, tem ali um aspecto um bocadinho mais desportivo, como é o e-tron da Audi, mas não são carros que ao dia de hoje, eu estou a falar muito a nível pessoal, em termos de design daquilo que é a indústria, ou daquilo que a indústria automóvel nos habituou, não são muito sedutores. Tem a parte tecnológica, tem os ecrãs enormes, como o Honda elétrico, que aquilo são ecrãs de uma ponta à outra, acho que a pessoa até se perde com tantos ecrãs, não é? Como o Tesla, que tem ali quase uma mini televisão ao nosso lado. Mas eu acho até melhor porque fica mais central, faz tudo ali, o outro espalha pelo... Não sei. Corta um bocadinho... Lá está, são gostos. É gosto. Eu já ia mais pelo Tesla nessa configuração. E acredito central. Que a Hertz, o que é que a Hertz pensou? A Hertz certamente teve ali vantagens importantes na compra dos carros, acredito que sim. Sem dúvida. Não é? A Hertz também pega nisso para se levantar um bocadinho, e isto é notícia hoje em dia em todo o mundo, e há 2 anos atrás a notícia era que a Hertz estava falida, e portanto é curioso como é que, aliando-se a uma marca como a Tesla, e com este poder de comprar tantos carros, a Hertz passa de uma marca falida para uma marca hoje em dia de topo, não é? Começa a ser... Não, a Hertz é um renta-cara sério, porque eles têm uma quantidade enorme de Teslas, e se calhar o consumidor, na hora de encomendar um carro, não é? De encomendar não, na hora de alugar um carro, não se importa de dar mais algum dinheiro para poder... Muitos que nunca tiveram a oportunidade de conduzir um Tesla, mas também lá está, a andarem num carro diferente, num carro de moda, num carro, pronto. E portanto, acredito que em termos comerciais a Hertz possa ter bons resultados com isso. Já está tendo. Já está tendo em termos de valorização de bolsa, enfim, e tudo mais. Lá está. Porquê? Porque nem pagaram e já estão colhendo os frutos para pagar os carros. Claro, porque se a Tesla tem comprado, por exemplo, 100 mil carros, ou não sei se são 100 mil, são 10 mil, mas pronto, 100 mil. Se tem comprado 100 mil Ioniqs ou 100 mil de outra marca qualquer, a notícia podia aparecer, mas já não tinha o mesmo impacto que tem ao comprar a Tesla. E daí lá está, o marketing, a marca a funcionar. E pronto, e acredito que o cliente na altura de alugar um carro, como é um Tesla, se calhar paga mais um bocadinho só para andar num Tesla, enfim. Você estava falando do Audi GT, eu fiquei um pouco impressionado ali, porque ele tem 2 versões, vocês sabem disso, mas tem o GT é Tron GT, e-tron, e tem o RS. Acho que o GT vem com 476 cavalos e o RS com 598, são 600 cavalos. 600 cavalos. Cara, eu gostaria, não sei você, mas gostaria... Um carro Nós vimos um carro desse, né? Sim. O carro é muito engraçado. Eu acho que eu andaria num carro desse e veria ali se me despertasse alguma coisa ou não, porque 600 cavalos são sempre 600 cavalos. Acredito, mas lá está. Se nós não tivéssemos 600 cavalos numa RS7 ou numa RS6 e só tivéssemos ali naquele e-tron, ok. Agora, ao dia de hoje, e mais uma vez vou falar muito a nível pessoal, o que me fascina num carro desportivo, além do design, além da performance, também é o barulho. É verdade. Também é o barulho. Também é poder ter ali uma caixa de velocidades que possa, de certa forma, comandar o carro e não um botão de on-off, de acelerar e travar, acelerar e travar, acelerar e travar. Nada contra, ok, de quem goste. Já experimentei carros elétricos e, de facto, a aceleração é maravilhosa. Mas falta qualquer coisa. Na parte esportiva é aquilo que eu acho... Não é parte da paixão, né? Na parte da paixão... De você ligar mesmo com a máquina, de ter aquela coisa... Falta ali qualquer coisa. Falta ali qualquer coisa. É por isso que eu não teria agora. Agora, por exemplo, não vou dizer que eu nunca compraria. Um custo menor, uma autonomia maior, um carro, sei lá... Às vezes custando 20, 25 mil, sim, 18. Para utilizar no dia a dia. Pô, eu moro perto da loja e tal. Cara, claro. Aí beleza, acho legal.
agora dá 50 mil para pegar uma caixa quadrada. A jante já vem toda fechada, que é para o ar não entrar e não criar nenhuma resistência nem nada. Exatamente. Então, quer dizer, um carro muito... Cara, tem modelos até que eu me identifico com o Hyundai, você falou que é o Ioniq, né? Gosto, cara, me identifico. O ID5, eu fui ver, não consegui ver, mas eu prefiro já o Hyundai Ioniq, de longe eu prefiro. Agora tá chegando agora já os novos Kia não sei o que, 6, né? Não sabe que modelo é esse? Tá chegando agora essa semana, todos que chegaram, os poucos chegaram já vendidos. Porra, mas o carro é bonito pra caramba, o carro tem uma baita linha, um carro top. Então, o pessoal que tá aí nos ouvindo aí, estamos aqui no podcast Toda Verdade, quarta-feira, Dr. Pedro Mendes falando sobre carros elétricos, híbrido, plug-in, vantagens e desvantagens. Agora, uma coisa que eu acho, Pedro, que muita gente aqui tá indo para esse lado, são realmente os benefícios fiscais que as pessoas estão tendo, e eu acho que isso... Eu me lembro que, eu não sei se foi o primeiro-ministro aqui, ou se foi um presidente de alguma coisa aqui do setor automóvel, se é o Automóvel Clube de Portugal, não sei. Eu me lembro que uma vez ele foi para a televisão e ele falou assim, olha, nós não vamos, né, acabar com os motores a gasolina e os motores a diesel. Nós só vamos deixar eles menos atrativos. Quer dizer, já ali subentendendo os incentivos fiscais que teriam esses outros veículos, as outras viaturas, para justamente o quê? Olha, você tem esse a diesel aqui custando 50 mil euros e você tem esse elétrico custando 55 mil euros. Mas aqui tu tem um benefício X e aqui você tem zero. Puxar o tapete dos carros a combustão. Mas muito para a empresa. Não é? Muito para a empresa. O particular usufrui dos carros elétricos, 100% elétricos, não terem ISB, não pagarem ISB, mas depois não usufrui do IVA, não é? Da possibilidade de irem deduzir o IVA, como vão as empresas. E por isso, por exemplo, este carro hidrogénio custa 60, estávamos a falar, custa 66 para um particular e custa 55 ou 54 para uma empresa. Porquê? A empresa vai pagar os 66, vai pagar os 66 à Toyota, mas depois vai deduzir a fatia do IVA, dos 23% de IVA que pagou pelo carro. Depois há outra parte muito importante nas empresas, que é a tributação autónoma, que foi uma coisa gerada para... No passado, as empresas que, imaginemos, no final do ano dessem muito lucro, tinham que pagar o IRC, tinham que pagar os impostos. Então, o que muitos administradores faziam é, em vez de pagar esse dinheiro de impostos, vamos comprar carros. Não é? Vou comprar uma desportiva, vou comprar um carro para a minha família. E o governo, atento a isso, a máquina fiscal atenta a isso, disse, meus senhores, a partir de agora, independentemente da empresa dar o lucro ou não, os carros são taxados com uma chamada de tributação autónoma. Como o nome indica, são tributados autonomamente, independentemente da empresa gerar lucros ou não. Claro que esta tributação autónoma é quanto maior for o carro, e chega a ser um valor proibitivo em carros de acima, salvo erro, 35 mil euros. Acho que é o patamar mais alto da tributação autónoma. Vai até 25 ou 20, assim uma coisa, penso que é 25, depois 25 a 30 ou 35, depois 35 atinge o patamar máximo de tributação autónoma. Portanto, o que é que acabou, o que é que os carros elétricos trazem? Trazem o fim dessa tributação autónoma. Portanto, é mais um incentivo fiscal interessante para as empresas. Depois a questão do IUC, não pagam IUC, embora o IUC também não seja, bom, dependendo do carro. Mas também é sempre, né? Mas é sempre mais um custo. É sempre mais um benefício. Ou seja, sim, ao dia de hoje, o que é que o Governo está a dizer? O Governo está a dizer para investirmos em carros elétricos, independentemente de perceber ainda se o carro é 100% verde ou não, porque pode não ser. O carro elétrico, e continuo a dizer que o carro elétrico não é 100% verde, o carro elétrico na sua produção, o carro elétrico no fim de vida, tem ali uma componente, vai deixar uma pegada ecológica muito forte, às vezes tão grande como um carro combustíveis fósseis, um carro térmico. O hidrogénio, mais uma vez, para percebermos, a transformação ou separação do hidrogénio da água no início da sua produção é feita por um processo que se chama... um processo químico que pode ser feito não, que tem que ser feito com energia. Essa energia, que se chama de eletrólise, não é? Essa energia pode ser verde
ou pode não ser verde. Ou seja, nós para termos um hidrogênio 100% verde, que é isso que nós queremos, nós temos que usar energia das energias limpas, através das fotovoltaicas, através do vento, das eólicas, através até da energia do mar, para poder usar essa energia para a tal eletrólise da água, para separar o hidrogênio da água, para termos um hidrogênio 100% verde. Ou seja, neste processo não poluímos nada, zero, estamos a usar uma energia limpa. Mas apercebemos que isto torna todo este processo mais lento e bastante mais moroso. Então podemos usar o metanol para fazer esta separação do hidrogênio da água, mas o metanol é um fóssil, é um combustível fóssil, e portanto já não estamos a ter um hidrogênio verde, já estamos a usar aqui um hidrogênio que vai libertar CO2 para podermos ter um hidrogênio, ok? Portanto, lá está. Tu me lembrou um negócio agora muito engraçado, cara. Uma vez eu vi uma foto no Facebook de um Tesla enguiçado na rua, um gerador do lado, né, produzindo eletricidade para carregar o carro, movido a diesel. Então, cara, e a galera falando assim, ó, tá aí, ó, gerador a diesel que produz eletricidade para carregar um carro que, cara, é um negócio assim meio... Há que estar atento a essas correntes. Eu acho que hoje em dia a ideia é ecologia, 100% de acordo. Pegou na moda, né? Mas é preciso perceber, ao sério o que é. Ainda agora vimos uma manifestação muito grande no Minho, que estão a dar cabo de uma serra conhecida, agora falta-me o nome. Uma serra ali do Minho. Bom, para a extração do lítio para as baterias, e toda a população está contra, porque estão ali a dar cabo de uma serra, a dar cabo do verde, para fazer ali um buraco só para ir buscar o lítio para as baterias. Não tem nada de verde ali. Não tem nada de verde nisso, não é? O fim de vida das baterias também, o que é que vai acontecer. Enfim, portanto, o hidrogênio parece-me que aí o processo pode ser mais limpo, de facto, embora, por exemplo, uma coisa que se fala do hidrogênio, que pode ser um problema, eu acho que não será, que é os depósitos do hidrogênio têm uma vida útil de 15 anos, portanto, o carro ao fim de 15 anos é para deitar fora, certo? Ou para deitar fora, porque acho que será imensamente custoso não sei, daqui a 15 anos substituir aqueles. Talvez não. Estamos a falar ao dia 2, não é? Ao dia 2, eu sei que se comprar um Mirai ao dia 2, eu daqui a 15 anos não tenho um carro. Ponto. Okay? É uma loucura. Completa. Mas portanto, lá está, mais uma vez, não há, eu também acho que hoje em dia já não há aqueles carros térmicos que vão durar 20 anos. Já ninguém tem um carro 20 anos como tinham os nossos pais, não é? E os nossos avós. Hoje em dia descartamos mais, mas lá está, mais uma vez vamos voltar àquilo que falamos, que é o custo destes carros na altura da retoma, não é? Quanto é que vai valer um carro destes na retoma? Entrando nesse aspecto aí, né? Aqui, por exemplo, nós vemos carros aí sem graça, sem sal, cara... Que andam muito rápido. Que andam rápido. Agora vou fazer o papel de... Mais pequenininhos, caixa de fósforos elétricos. Não faz barulho. Caixa de fósforos elétricos. A custar 30, 35 mil euros. E é a grande pergunta. Um carro desse novo ou um Tesla usado de 35, 40 mil? O que tu prefere? Bom... Eu não compraria nenhum dos dois, mas sinceramente... Não, mas entre um e o outro? Eu ia preferir um novo. Eu não sou fã da Tesla, mas eu não sou fã da Tesla. Portanto, eu não... Então tu já está respondendo com uma certa... Eu já estou a responder... Então você não está sendo imparcial. Não, eu não estou a ser. Mas o que eu estou a dizer é que sim, preferia ter um carro novo que soubesse que em termos de baterias estaria tranquilo, a não ser que o carro, lá está, que o Tesla... com 3 ou 4 anos, eu ainda gozasse de uma garantia de baterias de mais 10 anos. 10 anos para quê? Não é que eu vou andar 10 anos com o carro. É que eu ando mais 3 ou 4 e quando eu for vender o carro, eu posso dizer ao proprietário do carro que me vai comprar e, portanto, aumentar o valor do carro, dizer, não, se tu está-me a comprar este carro por este valor, porque eu ainda tenho mais 4 ou 5 anos de garantia. Portanto, aí acho que será o grande tema. O grande tema dos carros elétricos será esse, custo do carro ou valorização do carro na retoma, face às autonomias de bateria e às garantias dadas por a marca. Ao dia 2 não pensámos muito nisso quando comprámos o carro, mas acredito que daqui a 3, 4 anos, quando o mercado de usados começar a absorver esses carros,
pode haver pessoas que começam a ter desagradáveis surpresas quando vem a valorização do seu carro que custou 30 ou 35 mil euros baixar drasticamente no mercado usados. Nós já comentamos semana passada, isso é uma realidade, né? Nós temos um carro na GTBL 2016 com 18 mil quilômetros, já tem uma certa dificuldade de vender. Claro. Porque as pessoas falam, a bateria tem garantia de só mais um ano, se eu não me engano. Certo. Então, 2016, ela tem 6... tem garantia de mais um ano. Então a pessoa fala assim, mais um ano de garantia. Mas o cara esquece que era um carro de 35 mil e que a gente tá vendendo ele por 19, 18. E claro, mesmo assim a coisa não engrena. Isso é uma preocupação aí para quem está nos ouvindo, de ficar ligado com o carro elétrico, tá? Fica ligado aí, porque a gente costuma dizer que sempre tem dois lados, né? Nem tudo é flores em qualquer coisa da nossa vida. Sim. Então, acho E a questão, voltando atrás à questão ecológica, da tributação e das isenções fiscais, eu não tenho dúvidas que se o nosso parque automóvel começar a crescer muito a nível de elétricos e plug-ins, que embora o plug-in tenha algumas isenções fiscais, mas não tem muitas, já não tem tantas como os elétricos, mas se aumentar muito os elétricos, o governo ia fazer alguma coisa. O governo não ia perder esta receita brutal que tem com os carros térmicos, quer a nível de ISB, quer a nível de IVA, quer a nível de IUC, só por questões ambientais. Devia fazê-lo, tivéssemos nós condições para fazer, e aí sim, por exemplo, porque não o governo fazer uma coisa como se fez há uns anos atrás, que era o incentivo ao abate para carros elétricos, e aqui teria que ser um incentivo maior, porque os carros elétricos são caros, mas, por exemplo, dizer aos particulares, dizer às famílias, meus senhores, os carros que vocês têm a diesel, por exemplo, que são mais poluentes, de 2010 para baixo, por exemplo, o governo dá um incentivo de 3, 4, 5 mil euros na compra de um elétrico. Isso sim, isso era uma medida que me parecia interessante para a pessoa se sentir, de certa forma motivada a trocar o seu diesel antigo, que polui mais do que os diesels novos, para trocar por um elétrico. Quem sabe, não podia ser uma solução, mas temos que perceber que aqui há muito dinheiro em jogo, não é? Porque é um cliente que se calhar ia sair de um diesel para se meter noutro diesel ou num gasolina e, portanto, íamos perder aqui receita fiscal na compra deste carro novo. E você ainda está desembolsando. E ainda estou-lhe a dar dinheiro para ir buscar um elétrico. Aí tu está querendo dar um chute, um tiro no pé do governo. Eu não estou a ver o governo... Portanto, essas isenções fiscais existem... Não estou a ver o Costa e por aí não, hein? Essas isenções fiscais existem ao dia de hoje. Acredito que em breve vão acabar. A partir do momento em que o mercado começar a aumentar e a trocar o térmico pelo elétrico e o governo começa a perder receita, que se calhar já vai pensar duas vezes e já vai reduzir, que é o que tem vindo a acontecer, não é? Os híbridos, por exemplo, começaram com isenções fiscais muito grandes e agora estão cada vez mais pequeninos e vão acabar, e os elétricos vai acontecer a mesma coisa, porque o governo não vai perder esta receita. Reparem, um carro novo, quando a gente compra um carro novo térmico, nós pagamos ISB, nós pagamos IVA, nós pagamos IVA do ISB, nós pagamos o IUC, estes 4 são 3 impostos, mas há aqui uma dupla tributação. Estes 4 impostos são pagos à cabeça, logo ao Estado. Portanto, um carro de 20 mil euros, eu diria que 5 mil vão logo para o Estado, fácil, não é? E, portanto, o Estado não vai perder esta receita para um elétrico. Porque para um elétrico, se tivéssemos essas questões, e por isso é que para já só são para as empresas, não são para os particulares. O particular paga o elétrico por inteiro. O único benefício que tem é o ISB do carro. Não paga ISB, mas paga um custo mais alto pelo carro. Não é? Se os elétricos já estão caros, imaginemos, se ainda pagassem ISB, então ainda mais caros ficavam. Não é? Portanto, aí, ou então uma componente energética de carregamento, por exemplo, porque é outra coisa que o Estado também não vai buscar a nível fiscal. O que vai buscar no combustível, não é? E a guerra que temos hoje em dia de combustível, de pagarmos 60% de carga fiscal dos combustíveis, ou quase 60%, imaginemos que a partir de agora começamos todos a consumir elétricos e não vamos ao posto abastecer gasolina e gasóleo, mais uma quebra fiscal brutal para o Estado, que é os 50% ou 60% que o Estado vai buscar no custo da gasolina. Portanto, alguma coisa a nível fiscal teria que acontecer. Era muito bom que tivéssemos recursos para dizer, não senhora, vamos mudar tudo para elétricos, porque faz bem ao ambiente, mas fazer bem ao ambiente tem custos enormes e o Estado certamente
não vai conseguir suportá-los e vai passar para nós. Sem dúvida, Pedro. Tem aqui um seguidor falando, e já caminhando agora para o final da nossa live, tema hoje, carros elétricos. Coloque a tua dúvida. Se acha também que a gente deve fazer mais uma próxima rodada na próxima semana com esse tema, aprofundar um pouco mais, comente aí na nossa live, aí, no nosso podcast, comente aí, olha, queremos na próxima quarta-feira mais esclarecimentos sobre esse tema. Bom, tá aqui o Pedro dizendo que o GT e o GTRS só faz barulho pelas colunas de som, e kkkk, e o cara não está muito errado. Já agora, uma história muito rápida. Eu conheci quando eu estive agora com o Dodge, na exposição que nós temos no Algarve, conheci um senhor inglês muito curioso que me veio falar exatamente disso. Portanto, ele viu lá o nosso Dodge, em conversa, ia apresentar o carro, percebeu que aquilo era um carro de gasolina. Aliás, o Dodge tem aquele botãozinho que abre a borboleta do escape e faz aquele barulho muito apetecível. E ele estava-me a comentar que o Reino Unido hoje em dia anda muito na moda dos elétricos. E então, qual era o negócio dele? O negócio dele era transformar carros clássicos em elétricos. Era uma moda que estava a pegar, um nicho do mercado ainda, mas uma moda que estava a pegar muito Reino Unido. Ou seja, eu comprava os 911 da vida lá e transformava o 911 e punha o 911 de 97, 98 elétrico, 100% elétrico. E a certa altura eu perguntei-lhe, mas isso deixa de ser piada, porque ok, o carro é muito bonito, o design é muito bonito 911, mas eu acho que os clássicos ainda mais, os novos também, mas os clássicos ainda mais, aquele barulhinho dos V6 a trabalhar e dos motores boxers da Porsche... Até valor também, né? Porque... não faz sentido, e dizer não há problema. Eu tenho uma empresa que trabalha comigo, que monta, nas saídas de escape, monta dois alto-falantes de 700 watts de potência, que faz tanto barulho que o carro até estremece só com o barulho que sai das colunas. Portanto, a imitar o som do escape. Claro que é tudo artificial, claro que não é o som verdadeiro. Mas gostaria de ver. Mas só para pode ser, pronto, é uma forma. Tem aqui o tema colocando assim, boa tarde, não gostando muito da Tesla, como venderia um Tesla a um cliente? Bom, veja bem, eu gosto da Tesla, quem não gosta é ele. Eu gosto da Tesla, eu acho que é um dos poucos carros elétricos que eu teria para mim, né? Principalmente aquele que abre aquela asa, que tem mais, acho que 6 ou 7 lugares, eu teria, não veria, não compraria novo, mas teria, né? Mas está aqui perguntando como que nós venderíamos um Tesla a um cliente. Bom, a pergunta dele faz sentido, né? Porque eu acho que a gente tem que vender aquilo que a gente compra primeiro. Então, por exemplo, se eu não compro algo, eu tenho um pouco de dificuldade de vender, né? Sim. Mas eu acho que o carro por si só, respondendo aqui o termo, acho que o carro por si só vende a quem já conhece o carro, quem gosta do carro, quem já tem informações do carro. Sim. E realmente... E atenção, que na área comercial, e uma das premissas que um bom vendedor tem que ter, é saber explicar bem o carro, é ser sincero e honesto com o cliente, mas é ser neutro na hora de expressar as suas emoções e as suas convicções e também os seus interesses. Ora bem, então eu nunca na vida vendia um carro amarelo, porque eu não gosto do amarelo e nunca vendia um carro amarelo, não é? Eu não posso dizer a um cliente que gosta do amarelo ou que até acha que o cor amarelo é atraente, que não compra esse carro amarelo, que este carro é horrível. Isso eu nunca posso transmitir o meu lado pessoal, são coisas muito pessoais. O meu gosto é o meu gosto, mas na hora de vender um determinado produto, quer ele seja uma caneca, uma caneta ou um carro, eu tenho é que saber explicar ao cliente as características do carro, enfim, o interesse que o cliente demonstra no carro e as particularidades do carro para o cliente. Claro que posso muitas vezes aconselhar e dizer a um cliente que se calhar faz Porto de Lisboa todos os dias, olha, se calhar o carro elétrico não é o ideal para si, não é? Claro. Posso dar a minha opinião um bocadinho mais técnica, mas nunca ao ponto de dizer, não compro um Tesla porque eu não gosto da Tesla, não é? Bem, eu não gosto da Tesla, mas ele poderá gostar. Doutor Pedro, para encerrar aqui esse podcast, né, sobre esse tema tão polêmico e tão atual, vamos encerrar aqui respondendo esse seguidor, né, que diz o seguinte: boa tarde, amigos. Jaguar, boa tarde. Estou em dúvida em comprar um híbrido ou um híbrido plug-in. Gostaria da vossa opinião. Então vamos terminar você respondendo aí. O nome dele é Isaías. Eu gostaria de comprar um híbrido ou um híbrido plug-in. Ele está em dúvida se compra ele quer comprar um carro híbrido. Certo. Se ele compra um híbrido
ou se ele compra um híbrido plug-in. Qual a sua opinião e por quê? O nome dele é Isaías e a gente fechando aqui a nossa live com essa resposta aí dessa última pergunta. E se quiser, estaremos aqui na próxima quarta-feira falando um pouco mais sobre isso. Acho que é um tema muito abrangente, muito complexo, né? E o Dr. Pedro Mendes veio muito bem aqui equipado com informações super valiosas, atuais, com dados que realmente foram comprovados, dados verídicos. Isso é muito importante. Aqui na GTB TV, a gente não está aqui para dar uma informação errada, não estamos aqui para falar nada. Posso tecer a minha opinião pessoal a nível do design do carro, a nível tudo, mas os dados aqui apresentados, né? A fatia do mercado, a autonomia, tudo é tirado aqui de forma idônea e real, né? Enfim, e o Dr. Pedro Mendes aqui trazendo toda essa informação aqui para nós, muito valiosa. Já agora te agradeço aqui pela presença, né? Tem sido assim, eu mesmo, que não sou um grande entendedor de carro elétrico, de híbridos e tudo, deveria ser, mas estou aqui também por causa disso, aprendendo muito. E gostaria que tu respondesse então aí o nosso amigo, híbrido ou híbrido ou híbrido plug-in, por quê? E o nome dele é Isaías. Ok, então é assim. Responde a Isaías. Isaías, então. Isaías, há que perceber aqui que o híbrido plug-in é um carro que nós podemos andar 100% elétrico, com autonomias um bocadinho maiores do que um híbrido normal. Como já explicámos aqui a semana passada, um híbrido normal tem um gerador movido térmico, portanto a gasolina, que carrega o motor elétrico e, portanto, a autonomia tende a ser menor, ok? Porque sempre que se gasta a bateria elétrica, que é menor, entra o gerador e entra o consumo de combustível para alimentar aqui esta bateria, para nos dar um bocadinho mais, 10, 5, 20 km ou na hora da aceleração elétrico. Um plug-in não. Um plug-in, se nós tivermos, e aqui é que é o fundamental nós percebermos, se o meu trajeto for de 20 km, 30 km até um ponto de carga e depois o percurso inverso de 20 ou 30 km, eu posso andar no plug-in sempre elétrico. Sempre elétrico. A custo único e exclusivamente elétrico. Porquê? Porque eu saio de casa com a bateria carregada, porque carreguei em casa, faço 20 km até ao trabalho, ou 30, ou 40, ou 50. 50 já é o limite ali das autonomias híbridas, ok? Plug-in. Chego ao trabalho, volto a carregar o carro, na ficha, tenho mais 20, portanto o carro volta a subir a autonomia, volto para casa sempre elétrico. E faço este trajeto sempre elétrico. Como se fosse um carro 100% elétrico. Como se fosse um carro 100% elétrico. Com um custo muito baixo. Num híbrido não posso fazer isto, ok? Porque a certa altura do híbrido, como não tenho ficha para carregar, ele vai buscar ao tal compressor, não é? Energia, compressor esse que leva, que utiliza a gasolina para o gerador, aliás não é compressor, o gerador que utiliza a gasolina para funcionar, para carregar a bateria, ok? Agora, a nível de autonomias, falarmos assim em autonomias, certo, se eu andar sempre com parte de gasolina, o híbrido é um bocadinho mais económico, porque ele está sempre a transferir, ora bem, vamos andar a gasolina, vou carregar o elétrico, agora já tenho elétrico, anda agora um bocadinho elétrico, acabou, passa a gasolina, enquanto que o híbrido plug-in, se eu fizer um Porto de Lisboa, ora bem, ele só vai fazer 30 km elétricos ou 40 e depois vai o caminho todo a gasolina. Portanto, eu acho que temos que perceber mais uma vez o que é que a gente faz no nosso dia-a-dia. Se o nosso dia-a-dia for muito de para-arranca, for muito de 20 a 30 km para o emprego e voltar para casa, um plug-in acho que é uma solução muito interessante, porque ando sempre elétrico e depois, ao fim de semana, quero ir à aldeia, quero ir dar um passeio maior, tenho sempre a componente térmica para fazer, de facto, uma autonomia maior. A solução híbrida é uma solução mais de compromisso, mais de o carro gera esta situação toda, vai poupar em percursos pequenos em que o tal gerador está a gerar energia para a parte elétrica. É uma situação mais de compromisso para distâncias maiores. Também temos que ver aqui que há muitas marcas, especialmente há poucas marcas ainda só híbridos, há muitas marcas que estão mais a apostar no plug-in e têm poucas soluções só de híbridos.
A Toyota, por exemplo, é uma marca que aposta muito no híbrido, mas, por exemplo, há outras marcas que já não têm tanto o híbrido, estão a tirar o híbrido e a substituir o híbrido pelo plug-in, e, portanto, também na hora de comprar posso ficar mais condicionado. Tenho muitas mais opções de híbridos plug-in do que só híbridos. E estamos a falar dos híbridos neste híbrido, não estamos a falar dos mild hybrid, que são aqueles híbridos que não são híbridos para nada. Chama-se híbrido, mas aquilo não faz absolutamente nada. Praticamente só ajuda um bocadinho a locomoção do carro, que é o caso, por exemplo, do 500, o Fiat 500 da Fiat, que é híbrido. Aquilo é pouco híbrido, chama-se híbrido, foi homologado como híbrido, mas aquilo praticamente híbrido não tem nada. Aquilo desliga o motor abaixo de 30 km/h quando pomos em ponto morto e não faz mais nada. É um start and stop um bocadinho melhor do que o normal start and stop. Portanto, respondendo à pergunta, se eu fizer um trajeto 30, 20 km por dia, você posso compraria um plug-in? Um plug-in, sem dúvida. Isso. Porquê? Então, porque ando sempre elétrico. Então está respondido. Se for 30, 40 km por dia, sim, com possibilidade. Naqueles trajetos que ele faz diariamente, exatamente, no máximo dentro dessa quilometragem, exatamente, plug-in. Se for mais que isso, híbrido. Bom, está respondido o nosso seguidor aí, e acredito que até fã da GTB Auto, porque a GTB Auto não tem seguidores, eu não sei se tu sabe disso, mas a GTB Auto tem fãs. Então está respondido aí, Isaías. E olha, gente, muito obrigado aí pela participação, mais uma vez aqui com o Dr. Mendes, agradecer aí a tua presença, obrigado. Aí todo esse conhecimento, todo esse arsenal aí que tu traz aí, toda quarta-feira. Hoje em dia a informação está toda meu amigo, mas é preciso saber se expressar, é preciso saber ter esse jogo de cintura e principalmente ser claro, e isso é muito importante a gente conseguir passar as informações de uma maneira clara, imparcial, e você consegue isso. Aliás, o doutor consegue isso. Pedro. Gente, muito obrigado, forte abraço. Sexta-feira tem mais. Sexta passada não teve, porque eu estava com um problemazinho na voz. Agora eu estou recuperando. Sexta-feira na lata com o Luiz, tá? E não esquece não os comerciantes aí que nos acompanham, vamos ter venda comércio a partir do mês que vem, talvez 15 a 20 do mês que vem. Então fica ligadinho, a gente vai dar mais informações nas nossas redes sociais. Se quiser anunciar aqui no nosso GTB TV, vou deixar o link aqui para entrar em contato. Vamos começar com esse projeto aí, a princípio em janeiro só, vamos passar esse ano aí para o podcast engrenar. Decidimos suspender, já tinha gente querendo, mas a gente quer dar aquela encorpada mais no podcast, então a partir de janeiro vamos entrar aqui com o patrocínio, você por um valor muito simbólico vai poder estar anunciando aqui no gtb.tv. Então pessoal, forte abraço, tamo junto, segue as redes sociais aí do Grupo GTB Auto, sempre aqui com você, Luiz, né? Me chama aí Luiz das Barbadas, diretor comercial do Grupo GTB Auto, hoje com o Dr. Pedro Mendes, na quarta-feira, no nosso programa Toda a Verdade, carro elétrico, ter ou não ter, diversas motorizações, acompanha a gente. Forte abraço, tamo junto. Tá? Muito obrigado.